fecha a vinheta, vamos cantar. O orgulho do Brasil é nosso Mengão. História gigante, paixão sem divisão. Taça na mão, raça no chão. É o Flamengo queimando no coração. Muito bem-vindos ao nosso primeiro programa de hoje e de muitos que virão, tá, pessoal? Seja muito bem-vindo, meu nome é Rafael, estarei aqui todas as vezes que o Flamengo ganhar e quando ele perder também trazendo as melhores informações para vocês, tá? Flamengo ontem meteu uma goleada incrível para cima da equipe do Corinthians. É isso mesmo que vocês podem ter certeza. Flamengo simplesmente amassou a equipe do... Simplesmente acabou com o Corinthians, tá? É isso mesmo. Trazendo as informações para vocês aqui, pessoal. Foi um jogo simplesmente magnífico do Flamengo, né? Simplesmente magnífico. O Flamengo acertou tudo que o Flamengo tentou, praticamente acertou. Teve os percalços, né? Aquela falha do Hugo Souza também que nos deu um gol. E o Pedro ainda quase marcava um golaço de placa, não é isso? Olha, sem muito demorar, vamos para os melhores momentos? Vamos ver como foi essa vitória construída pelo Flamengo ontem, pelo placar de 4-0 sobre o Corinthians. Vamos para os melhores momentos. Que golaço, cara. Que golaço, né? Cara, esse foi um lindo gol, tá? Olha só como ele puxou. Cara, isso aqui tava na cara que ia ser gol. Quando ele puxou, era esperar gol. Teve essa cabeçada na trave aí, né, do Pedro. A gente já esperava que o Pedro iria fazer algum gol, porque ele tava muito bem na partida. Muito bem mesmo. Eu acho. Olha só o gol que o Arrascaeta ia fazendo quase do meio de campo. O gol que o Pelé não fez. Cara, se ele faz esse gol, tava feito na vida. Tava feito mais ainda, né? Corinthians acertou um chute no gol. Que o Rossi defendeu aquela de primeira, eu acho que nesse lance. Exatamente nesse lance aí, ó. Rossi pegou. Fora isso, cara, o Corinthians não atacou de jeito nenhum. Fora isso, não teve Corinthians no jogo. Não teve. Então daí você poderia ter ideia de como seria o jogo, né? Olha só. Eu acho que esse aí é o lance do gol. Não. É o lance do gol. Arrascaeta no cantinho também. Cara, o legal do Arrascaeta é que ele não perde tempo pedindo falta. Ele não perde tempo pedindo falta. Ele segue no lance e consegue fazer o gol. Entendeu? Você pode ver os últimos gols dele, ele perdendo, pegando a falta, mas seguindo em campo. Olha o gol do Pedro aí, ó. Vacilo do Hugo. Olha só, isso aí foi muita esperteza do Pedro, né? Ele viu que o Hugo poderia colocar ali no meio de campo, né? Porque ele estava pressionado e foi exatamente o que ele fez. Ele correu para onde a única possibilidade que tinha para o Hugo colocar a bola. E aí foi o gol que o Pedro quase fez, um gol de placa. Na minha percepção, cara, ele nem estava acreditando que ele já tinha passado por essa quantidade de jogador do Corinthians, tá? Aí ele só queria chutar. Aí quando chegou no final ali, ó, chutou, entendeu? Mas, cara, ia ser um gol lindo, tá? Um gol lindo. Aí já foi o início do segundo tempo, né? Onde o Flamengo já começou ainda atacando com esse belo chute aí do Arrascaeta no ângulo e pegou na trave, tá? E fora isso, só deu o Flamengo também novamente. Teve algumas chances do Corinthians tentar emplacar, mas nada que seja definitivo e conseguisse, tá, pessoal? Fora isso, o Flamengo foi muito superior e garantiu muito
o jogo, né? Garantiu muita vitória. Teve muita chance, cara. O Flamengo teve. Se a gente colocar na ponta do lápis, eram 5 ou 6-0 aí, tá? 6-1, vamos supor que teve aquele gol, fosse gol do Corinthians, que o Rossi defendeu no primeiro tempo. Única chance. Entendeu? Pedro ainda tentou várias vezes ainda. Eu acho que esse é o lance do pênalti, ó. Tá? Cara, foi duvidoso. Se o jogo tá 0-0, creio que ele não dá. Se o jogo tá 0-0, ele não dá esse pênalti. Mas marcou o pênalti, bom pra gente. Pedro foi e converteu. Pedro foi e converteu um golaço. Cara, ele bateu com muita força. Ele bateu com muita força, né? E teve uma chance com o Bruno Henrique. Bruno Henrique também quase fez. Teve essa bola aí do Corinthians e só, né? É isso. Cara, não tenho muito o que falar. Não tem muito. Flamengo soube valorizar esse jogo, tá? Flamengo soube dosar muito bem esse jogo. E Flamengo fez o que tinha que ser feito, fez gol. Então, não, como o Felipe Luiz falou, não vai ser todos os jogos que eles vão conseguir fazer gol. Mas é todos os jogos que eles vão pra cima pra conseguir fazer o gol. Entendeu? Então, bacana, foi muito bom. Vamos ver aqui, apito, no programa lá do Neto, Quesada, deu opinião de como foi o jogo. Independentemente do pênalti, o Godoy Vamos dar uma olhada. Então não tem discussão nenhuma, tava 3-0 já. Você vai falar do jogo. O que você viu do jogo, você Quesada? O que você pode falar? Qual que é a sua visão do jogo de hoje? Flamengo e Corinthians. Esse Olha, o Neto tava triste, hein? Muito triste. No camarim, né? E a gente teve o mesmo comentário, você fez o jogo hoje pela sua rádio, né? 10, 15 minutos de jogo, você já percebia que o Corinthians seria humilhado como ele foi. E olha, 4-0, gente, 4-0... Foi muito pouco, 4-0 foi pouco, pela quantidade de chance. Intervenções durante o jogo do... Pelo amor de Deus, aquela do Pedro foi incrível. Aquela do Pedro foi incrível. Então, hoje o Corinthians se safou de ter tomado um 7. Ia ser 7-1, o placar moral do jogo é 7-1, porque o único lance... Aonde você viu o erro? Pra mim foi do treinador. O único lance perigoso foi do Carrillo, que ele bateu de primeira. O técnico tem que entender o seguinte, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Quer jogar aberto, irmão? Vai jogar tá fechado. Tá pensando que é sub-20, velho? Não tinha pra onde correr, cara. Entendeu? Colocasse mais gente ali no meio e campo. Mexe mal ainda, a hora que sai o Memphis, ele tem a capacidade, ele e o Nenê, de botar ainda o Igor Coronado, irmão. Eu colocaria um cara pra tentar fechar o time. Martínez, Alex Santana, outro 3 zagueiros. Do jeito que estava o jogo, tá de brincadeira. O Netão, o Dorival estava no estádio, viu o jogo, coçou a cabeça umas E vai ter muito trabalho, muito trabalho. Do Dorival, tá? Só 4 vezes? Só que eu contei 4, que eu mostrei a imagem. O primeiro trabalho do Dorival é consertar o sistema defensivo. E hoje o Flamengo deu uma aula. Até jogador de ataque estava ajudando na marcação. Pedro estava dando carrinho. Então, se o Corinthians não jogar desse jeito, Pedro estava marcando muito, cara. Jogo, vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, como sofreu nas últimas edições. Parabéns pelos 60 anos da... É isso. Cara, e Pedro atacou, fez gol e defendeu, tá? Pedro atacou, fez gol e defendeu. Foi muito bem o Pedro no jogo de ontem. Deixa eu passar para vocês o resultado dos jogos de sábado e de ontem, tá? Vamos começar no sábado. A gente tivemos Internacional e Juventude. Internacional 3-1 no Juventude, lá no Rio Grande do Sul. Mirassol e Atlético Mineiro 2-2. Ceará e São Paulo 1-1 lá no Castelão. Um jogo polêmico aí que a gente tivemos na rodada, né? Na Ilha do Retiro lá. Sport e Fortaleza 0-0 no placar. Já no Engenhão, Botafogo foi superior
e ganhou da equipe do Fluminense pelo placar de 2-0. Aí, começando a tarde de ontem, a gente tivemos Flamengo 4-0 no Corinthians. Isso já no domingo, tá, pessoal? Ontem. Cruzeiro e Vasco, já à noite, tivemos 1-0 para o Cruzeiro sobre o Vasco. Cássio salvando tudo. Cássio pegando demais através das críticas, né? Da muita imprensa aí, tá criticando bastante. O Cássio saiu bastante emocionado ontem do jogo e conseguiu essa vitória aí para o Cruzeiro, livrando o Cruzeiro de vários gols do Vasco. O Vasco não jogou ruim, tá? Lembrando que o Vasco não jogou ruim, o Cruzeiro atacou pouco, não foi tão efetivo, mas o Cássio foi efetivo no gol e garantiu essa vitória para o Cruzeiro. Em São Paulo, no Allianz Parque, Palmeiras recebeu o Bahia e no finalzinho, Bahia fez o gol da vitória. E Vitória e Grêmio saiu no empate de 1-1, tá? Grêmio aí arrancando o empate lá no Vitória. E Santos também bastante debilitado, ninguém sabe como é que tá o Neymar, quando volta e como vai ser essa volta do Neymar, que está sendo demorada, tá, pessoal? É lesão atrás de lesão. E o Santos perdeu mais uma em casa para o Red Bull Bragantino. Vamos dar uma olhada na tabela aqui. Deixa eu colocar a tabela para vocês, para a gente dar uma olhada de como tá a classificação nesse primeiro momento. A classificação tem como primeiro colocado Flamengo, com 14 pontos. Logo em seguida, a gente vem com Palmeiras. Terceiro lugar, também com 13 pontos, Red Bull Bragantino. 13 pontos ali empatado com Palmeiras, perde no saldo de gols. Cruzeiro, surpreendentemente, em quarto lugar com 10 pontos. Lembrando que vai ser Cruzeiro e Flamengo na próxima rodada, tá? Fluminense é o quinto colocado com 10 pontos. Em sexto colocado, a gente temos o Internacional com 9. E também em sétimo temos o Bahia também com 9 agora, depois da vitória sobre o Palmeiras. O Botafogo foi para 8 pontos, o Ceará com 8 e também São Paulo com 8. E assim a gente finaliza a primeira parte da tabela aí com os 10 primeiros colocados. Já virando a página aí da tabela do Campeonato Brasileiro, temos o Vasco, abrindo o Vasco com 7 pontos na 11ª colocação. Também com 7 a gente temos Corinthians, Juventude e Mirassol, tá? Nessa sequência até o 14º colocado. Já 15º colocado com 6 pontos temos o Fortaleza. Fortaleza com 6 pontos aí, também seguida por Vitória e Atlético Mineiro, já abrindo a zona de rebaixamento aí para a Série B. Então, na zona de rebaixamento, a gente temos Atlético Mineiro com 6 pontos, Grêmio com 5 pontos, Santos de Neymar com 4 pontos e na lanterna, apenas com 2 pontos, o Sport, depois desse empate aí tão sofrido contra a equipe do Fortaleza. Fortaleza tá brigando muito por esse resultado, tá, pessoal? Mas para finalizar o vídeo de hoje, o nosso programa, o que vem de relevante, tá? O campeonato está apenas começando. O campeonato tem muito ainda para rolar, mas a gente já pode e cravar o quê? Que na briga vai estar Flamengo, Palmeiras, e a gente está em dúvida ali entre o terceiro colocado que vai brigar por essas oportunidades aí, mas eu creio muito que o Flamengo vai estar ali brigando entre segundo, terceiro e primeiro lugar e vai se consagrar campeão, né? Tenho praticamente certeza disso. E é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês que acompanharam a gente aqui nesse primeiro programa, tá bom? Não se esquecem de se inscrever, deixar o like e curtir e comentar nosso vídeo, tá? A gente vem em breve com mais informações, tá bom? Se vocês puderem, vai lá no nosso Instagram também, dá aquela moral, segue a gente, RafaFla9400, e a gente vai trazer mais informações para vocês, vai trazer informações em tempo imediato lá no Instagram, tá bom? Um abraço a todos, fui, obrigado, tchau!